Olá, pessoal, todos bem? E aí, como é que estão os preparativos para fazer esse concurso do TJ Maranhão? Eu estou passando aqui para apresentar um pouco do material que eu estou preparando exclusivamente para esse concurso, certo? Com enfoque total na preparação de vocês no item da legislação estadual e institucional. O material que eu proponho é um material de questões. É, vai ser um material por volta de 600 a 700 questões inéditas, ponto a ponto da legislação, ou naquelas legislações mais extensas, focar nos pontos de maior cobrança e relevância para as bancas, isso depois de ter feito algumas análises de questões, certo? Eu fiz aqui uma pesquisa sobre o Instituto Consulplan, que é a banca responsável pelo concurso TJ Maranhão. Tem pouquíssimas questões, né, sobre legislação de tribunais, de outros concursos. É claro que não é aplicável para o TJ Maranhão, mas assim, a gente analisando de outras provas em que o Instituto Consulplan realizou e cobrou a legislação interna ali, como é que foi e tal. Dá para a gente tirar alguns traços, algumas conclusões daí. Mas, infelizmente, tem pouquíssimas questões, como sempre, não só dessa banca, mas de qualquer outra, quando se trata de uma legislação interna, de legislações que só caem para um concurso em específico, encontrar questões de provas anteriores é muito raro. E é por isso que, sabendo dessa necessidade, eu estou preparando material aí para vocês, com certeza, estudar por um método ativo de estudos, né, através de resolução de questões, para poder fixar essa matéria, que, como eu falo, é uma matéria maçante, que as pessoas têm muita dificuldade em estar lendo e relendo, e realmente é uma legislação um tanto quanto extensa também, né? E aí dificulta um pouco o nosso desempenho ali nas questões. Eu vou estar aqui apresentando um pouquinho de como vai ser o material, certo? O material vai ser todo preparado por volta de 600 a 700 questões inéditas, na modalidade certo e errado. E aí, algumas pessoas podem me questionar, é de uma, mas na hora da prova vai ser de alternativas. Mas assim, a intenção é que vocês façam e refaçam essas questões para fixar as principais informações, porque essas informações, esses detalhes de prazos, de situações hipotéticas que vai estar dentro da questão, é que vai fazer com que vocês recuperem a memória dessas informações na hora da prova, certo? Então, não importa se as questões são na modalidade de alternativas ou de certo e errado. O importante é que na hora da prova você tenha consciência daquele conceito, daquela informação que é relevante, que você entenda, tá bem? Então, eu vou estar respondendo aqui algumas questões que eu já elaborei para esse concurso TJ Maranhão, certo? É uma pequena amostra de como o material ele vem sendo desenhado. Vamos aqui julgar as questões. Servidor público é a pessoa legalmente investida em função pública. Em função pública. Não, está errado. Essa questão está errada em desacordo com o artigo terceiro do Estatuto dos Servidores, certo? O Estatuto dos Servidores, que é uma legislação que vai estar presente aí, que vai estar presente na prova, ok? Então, esse item está errado. Item errado. Questão número 2. João foi nomeado para um cargo público, mas não conseguiu tomar posse dentro do prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. No entanto, ele solicitou uma prorrogação e tomou posse 60 dias após a publicação do ato de provimento. Nesse caso,
João deverá ser exonerado, pois não tomou posse dentro do prazo de 30 dias. E aí, será que essa questão está certa ou errada? Essa questão está errada, certo? De acordo com o artigo 17, parágrafo 2º do Estatuto dos Servidores do Estado do Maranhão. Eu vou estar aqui passando com vocês, só para você ter uma ideia. Nosso material é montado da seguinte forma: responde a questão, confere o gabarito e depois vocês terão acesso às respostas comentadas, tá bem? E aqui vai ter todas as fundamentações das questões. Essa é o nosso modelo de material. Esse é o nosso modelo de material. Responde questões, confere o gabarito e tiver dúvida ou até por uma questão de revisão mais rápida, já vai direto nas questões comentadas, para vocês terem acesso a aquela informação de uma forma mais rápida, né? Mais eficiente. Olha, outra questãozinha com um caso hipotético. Esses casos hipotéticos não estão aí à toa, né? Eles estão para fazer movimentar a questão da praticidade, da desenvoltura nas questões, tá bem? Felipe foi nomeado para um cargo de oficial de justiça do TJ Maranhão. Ao entrar em exercício, ele começou a passar pelo estágio probatório, que duraria 24 meses. Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Maranhão, durante esse período, sua aptidão e capacidade seriam avaliadas com base nos seguintes fatores: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade e habilidade técnica. E aí, essa questão está certa ou está errada? De acordo com o artigo 23 do Estatuto, essa questão está errada. Errada porque não existe esse requisito aqui de habilidade técnica. Os demais, sim, né? Mas esse não existe, certo? Esse fator aí não está previsto na legislação. Mais outra questão com um caso hipotético. Letícia, uma servidora pública do TJ Maranhão, foi deslocada de sua cidade para outra localidade a trabalho. Ela recebeu passagens e diárias antecipadamente para cobrir despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana durante a viagem. No entanto, o evento para o qual ela foi designada foi cancelado e Letícia não se afastou da sede de serviço. Nesse caso, Letícia deve restituir as diárias que recebeu. Pessoal, essa questão está correta. Está correta, tá bem? Está correta de acordo com o artigo 65 do Estatuto dos Servidores, ok? E agora essas duas questões se referem ao regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Vamos lá responder essas duas questões. Questão 5. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão convocou uma reunião do plenário com a presença de 14 desembargadores, incluindo o presidente. Durante a reunião, houve deliberação sobre um caso que exigia quórum especial para a decisão. A reunião do plenário, com 14 desembargadores, foi válida para deliberar sobre o caso que exigia quórum especial. E aí, será que está certa? Será que está errada? Essa questão está errada. Errada, certo? De acordo com o artigo 5º do Regimento Interno. Aqui deveria estar com a presença mínima de 16 desembargadores. Questão número 6. É atribuição do órgão especial propor ao Poder Legislativo a alteração do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado. Essa questão está correta, tá bem? Está correta.
de acordo com o artigo 8º, inciso 6. Vamos aqui conferir o gabarito. E aí ficou assim: errado, 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 certo, errado e certo. Esse é o nosso gabarito. E aqui vai vir as respostas comentadas, uma a uma, respostas comentadas. Eu preparei um material como esse para o TJ Santa Catarina. E para a questão do Estatuto dos Servidores, por exemplo, de lá, não é esse PDF. Estatuto dos Servidores. Eu elaborei 120 questões nessa modalidade de certo e errado, certo? Aqui, 120 questões e vinha o gabarito e as questões comentadas. Essa foi o modelo que eu devo replicar para o concurso do TJ Maranhão. Aqui, por exemplo, na questão de regimento, eu fiz 120 e depois eu entreguei mais 60 questões. Eles ficaram com 180 questões sobre regimento interno, todas na modalidade certo e errado, e algumas aqui com casos hipotéticos também, situações, problemas, né, para fixar melhor. Então, aqui, eu preparei um material como esse para o TJ de Santa Catarina. E aí teve essa parte de 120 questões, depois eu entreguei mais 60. Isso só do regimento interno, tá bem? E a proposta para o TJ Maranhão é seguir essa mesma linha. Mas, desculpa, eu também coloco a legislação seca com os destaques para alguns artigos, certo? Isso também eu irei fazer quando destaque. Aqui eu dei um destaque para as questões das licenças, que normalmente são bem exploradas nas questões de prova, ok? Que mais que eu posso estar mostrando para vocês? Eu também elaborei tabelas. Eu já comecei a elaborar tabelas para esse concurso do TJ Maranhão. Aqui eu fiz essas duas tabelas sobre o regimento interno. E são informações bem preciosas na prova, certo? Aqui eu já fiz algum destaque, o número de desembargadores, a questão como é que se dá as nomeações, a composição do tribunal, tudo bonitinho. Para o TJ Santa Catarina, eu também fiz esse material completo. Teve várias tabelas aqui, ó, que eu preparei. Então, assim, tudo que der para facilitar através de tabelas, através de questões, através do destaque dos artigos mais importantes, eu vou estar preparando e fazendo para vocês, tá certo? Aqui nosso material, uma pequena amostra realmente, só para vocês terem noção do como vai sendo preparado o material, como é que vai ser o modelo, né, assim, a ser seguido. E a intenção é que vocês estudem por esse método ativo de resolução de questões, faça e refaça várias vezes, que vocês, de uma forma direta, ou realmente diretamente, através das questões, vocês estarão lendo a legislação e assimilando esses conceitos, tá bem? Eu vou ficando por aqui e depois eu volto com mais dicas, com mais informações para vocês, tá bem?